Você a ficar em pé em reverência à palavra do nosso Deus e abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 15. Nós vamos ler a partir do versículo 22. Êxodo 15, a partir do versículo 22. Preste atenção na leitura. Diz o seguinte: fez Moisés partir a Israel do Mar Vermelho e saíram para o deserto de Sur. Caminharam 3 dias no deserto e não acharam água. Afinal chegaram a Mara. Todavia não puderam beber as águas de Mara, porque eram amargas. Por isso chamou-se-lhe Mara. E o povo murmurou contra Moisés, dizendo: que havemos de beber? Então Moisés clamou ao Senhor, e o Senhor lhe mostrou uma árvore. Lançou-a Moisés nas águas, e as águas se tornaram doces. Deu-lhes ali estatutos e uma ordenação, e ali os provou. E disse: se ouvires atentos a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então chegaram a Elim, onde havia 12 fontes de água, e 70 palmeiras, e se acamparam junto das águas. Feche os olhos e vamos orar. Pai, nós, Senhor, queremos mais uma vez adorar o Teu nome, pedir que o Senhor esteja nos falando neste momento. Ó Deus, que o Senhor esteja ocupando todo esse ambiente, todos os ambientes, ó Pai, que estão online neste momento, nos ouvindo. Pai, em nome de Jesus Cristo, eu peço que o Senhor capacite o Teu povo para ter entendimento e inteligência para praticar verdadeiramente a Tua palavra. Ó Deus, e me dá a graça ao ministrar a Tua palavra, que eu possa expressar apenas aquilo que Tu queres. Me dá a sabedoria, Senhor, acima de tudo a Tua unção, para que eu transmita a Tua mensagem, ó Pai, e o Teu povo possa sair deste lugar. Senhor, começa abençoando o meu coração. Eu lhe peço isso na certeza que o Senhor está neste lugar. Eu repreendo todo espírito maligno que queira roubar a Tua santa palavra dos nossos corações, trazendo distração, confusão nas mentes, ó Pai, e te peço que o Senhor esteja nos falando em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Você pode se assentar? O texto que acabamos de ler, ele acontece logo depois que o povo de Israel, ele sai do Egito. Eles eram escravos no Egito. Deus tinha um propósito deles estarem ali para multiplicação. Quando eles saíssem já um povo numeroso. Deus tem os seus propósitos, mas eles se tornaram escravos ali. E eles clamaram a Deus, e Deus os ouviu e enviou Moisés para trazer libertação ao seu povo. E eles viram milagres muito especiais, as 10 pragas ali no Egito. Eles viram tudo acontecendo de uma forma maravilhosa, Deus agindo para que eles fossem libertos. Eles saem muito bem, porque eles levam tesouros, os egípcios dão tesouros para eles saírem dali, e logo depois que eles estão saindo do Egito, Faraó resolve persegui-los. Ele cai em si e fala: olha, nós estamos perdendo a força de trabalho da nação, e nós vamos persegui-los, trazer de volta. E Deus faz o milagre da abertura do Mar Vermelho, onde os judeus
o povo de Israel passa a pés enxutos, e logo depois o mar se fecha sobre os egípcios e destrói um exército poderoso, com carros, cavalos poderosos. Mas eles chegam, logo depois dali, no capítulo ainda 15, nós vemos o cântico de Moisés, um cântico lindo, de triunfo, de vitória, de engrandecimento de Deus. E depois ainda nós vemos o cântico de Miriam, que era sua irmã, que também um cântico de vitória, de engrandecimento de Deus. E aí eles começam a sair no deserto. O texto nos diz, que nós começamos a ler aqui, eles saíram para o deserto de Sur, e caminharam durante 3 dias no deserto, e não acharam água. Quando eles acharam, eles chegaram em Mara, tinha esse nome porque as águas ali eram amargas, eram venenosas, não havia possibilidade de bebê-las. Moisés, usado mais uma vez por Deus, ele lança um pedaço de madeira lá naquelas águas e elas se tornam saudáveis, doces. Milagre atrás de milagre. Milagre atrás de milagre. Mas o texto nos diz que mesmo assim, o povo murmurou. Mesmo vendo tantos milagres, o povo murmurou. E muitas vezes isso acontece nas nossas vidas. Nós estamos vendo milagre, dia após dia, Deus fazendo coisas maravilhosas na nossa vida. Mas o menor dos problemas que nós temos, nós já começamos a murmurar. Isso realmente atrapalha toda a nossa vida espiritual, porque a murmuração, você está dizendo, eu não confio em você, né? Quando você murmura contra a pessoa. Quando você murmura contra Deus, você está dizendo, eu não confio no Senhor, eu não tenho fé no Senhor. A murmuração é a mesma coisa de eu dizer que eu não estou confiando no Deus Todo-Poderoso, que faz milagres, que opera, que lança as 10 pragas para nos livrar sobre o nosso inimigo, abre o mar vermelho, faz tantas maravilhas sobre as nossas vidas, torna águas amargas em águas doces, saudáveis, e nós, muitas vezes, continuamos murmurando, e isso atrapalha completamente a nossa vida espiritual. Nós falamos que nós somos cristãos, que nós somos crentes, mas muitas vezes nós não nos portamos como cristãos verdadeiros, como crentes de verdade, que crê realmente na palavra de Deus. E aqui, o versículo 26, né, desse texto que nós lemos do capítulo 15, e eu queria ler novamente, e ele diz o seguinte, e disse, se ouvires atento, preste atenção, a voz do Senhor teu Deus, e fizeres o que é reto diante dos seus olhos, e deres ouvido aos seus mandamentos, e guardares todos os teus estatutos, nenhuma enfermidade virá sobre ti das que enviei sobre os egípcios, pois eu sou o Senhor que te sara. Então Deus faz uma promessa para o seu povo, e essa promessa, ela continua sendo verdadeira. Se nós, depois de ouvirmos os ensinamentos, no versículo 25, Moisés para ali naquele local, né, e traz os ensinamentos, e logo depois, Deus proporciona para ele, depois de colocar aquele mandamento para eles, que se eles obedecessem, todos os mandamentos, não é alguns mandamentos, entenda bem, todos os mandamentos, todos os estatutos, todas as ordenanças. Deus, ele não aceita meio termo, ou é ou não é, ou eu obedeço ou eu não obedeço. Então,
Deus, Ele tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então não adianta falar, mas isso não está acontecendo na minha vida. O que aconteceu logo depois? Deus proporciona um lugar onde eles tinham 12 fontes de água, 70 palmeiras, chamado Elim, que significa lugar de descanso. Posso passar pelas lutas, pelas provações, Deus operando milagres. Muitas vezes Deus nos proporciona lugar de descanso, um lugar de refrigério na nossa vida, se nós obedecermos os seus mandamentos, os seus estatutos, as suas ordenanças, tudo que Ele mandar, é dessa forma, não pode ser diferente, não é do meu jeito, eu acho, não, é da forma que Deus ordena na sua palavra, e se eu faço desse jeito, eu vou ser abençoado. E nós temos o nosso lugar de descanso. Elim, ali, o lugar de descanso, é Jesus Cristo. Ele mesmo disse: vinde a mim, você que está cansado, você que está sobrecarregado, e eu vou aliviar. Foi Jesus que disse isso. Ele é o nosso descanso. Se nós entendermos que nós passamos por provações, nós passamos por adversidade, mas quando você passa por uma adversidade, vem um milagre da parte de Deus, se você estiver obedecendo todos os estatutos de Deus, se você estiver debaixo da graça de Deus, e você vai ter um lugar de descanso. Deus nos proporcionou o nosso lugar de descanso, que é Jesus Cristo, e Ele está em todo tempo, em todo lugar. Ele falou que estaria conosco todos os dias até a consumação do século. Então Ele está conosco. Por que então que nós vivemos angustiados, vivemos ainda amargurados, vivemos murmurando, fazendo a mesma coisa que esse povo? Porque nós não entendemos ainda o que Jesus Cristo fez na nossa vida. O que Jesus Cristo fez na nossa vida é algo muito especial, muito tremendo. E nós, muitas vezes, nós nos convertemos, lemos um pouco da palavra de Deus, vamos no culto ouvindo uma ou outra palavra, mas nós não aprofundamos na palavra, nós não falamos para nós mesmos, não, eu vou obedecer em tudo, se eu errar, Senhor, eu volto atrás e quero te obedecer, eu quero te obedecer em tudo, em todos os teus estatutos. Mesmo tendo 30, 40 anos de crente, né, que você já entregou sua vida a Jesus Cristo, muitas vezes você não segue, e às vezes pessoas mais novas na fé estão seguindo, e entendem perfeitamente que Jesus Cristo é o nosso lugar de descanso. Eles não entendem o que Jesus Cristo fez na nossa vida, como o que aconteceu na vida do povo. O povo não entendeu. Eles não entenderam que eles estavam debaixo do jugo da nação mais poderosa da época, do exército mais poderoso da época, que eles eram escravos, e Deus os tirou com poder, com força, e os libertou. E eu queria exatamente falar isso, sobre essas libertações que nós muitas vezes não entendemos, e nós precisamos entender, para nós termos uma vida prazerosa, uma vida boa, uma vida em abundância, uma vida de lugar de descanso diante de Jesus Cristo. Nós precisamos entender, senão nós vamos ficar igual esse povo, que fica só murmurando, andando no deserto, Deus fazendo milagre, Deus operando, daqui a pouco está reclamando de novo. Por quê? Porque não entendeu o que Deus fez na vida deles. E a primeira libertação que nós vemos aqui
é a libertação do passado. O que Deus queria que eles entendessem, que eles não eram mais aqueles escravos ali, no Egito. Queria que eles fossem libertos totalmente. Lá em Isaías 43, 18, diz o seguinte: não vos lembrei das coisas passadas, nem considereis as antigas. Eis que farei uma coisa nova, e agora sairá a luz. Porventura não a sabereis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. O que Deus quer que a gente entenda, que é uma nova vida quando eu entrego a minha vida a Jesus Cristo. Eu não posso mais ficar agarrado às coisas do passado. A palavra de Deus nos diz lá em 2 Coríntios 5,17, o apóstolo Paulo diz que assim que se alguém está em Cristo Jesus, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Eu entrego a minha vida a Jesus Cristo, é uma vida nova. Eu saio do Egito, o Egito simboliza o mundo onde eu vivia. Eu saí do Egito, mas aquele povo, ele continuou no Egito. Ele continuou pensando nos traumas sofridos lá no Egito. Muitas vezes que os egípcios os maltrataram, pisaram nele, obrigaram eles a trabalhar como um escravo. E não é diferente conosco. Nós às vezes entregamos a nossa vida com Jesus, para Jesus, e continuamos carregando as coisas do passado. Nós não nos tornamos a nova criatura que Ele gostaria que nós fôssemos. Livres dos traumas do passado, livres daquela palavra que foi falada pelo pai, pela mãe, ou pelo avô, ou por um amigo, denegrindo a nossa imagem, nos colocando para baixo, falando que nós não somos capazes, que nós não poderíamos vencer. Quantos traumas do passado, quantas maldades que foram feitas no passado da nossa vida. Talvez eu estou falando e você está pensando aí em alguma coisa que aconteceu lá no passado, que você carrega até hoje, esqueceu que você é uma nova criatura, novo caminho, é rio no deserto, é vida e vida em abundância, não é mais aquela vida. As coisas velhas têm que passar. Esse povo continuou carregando isso. Esqueceram que quando Deus os resgatou ali, olha, o passado ficou para trás, o Egito já não existe mais na vida de vocês. Agora a visão é Canaã. Vocês estão indo para Canaã. Pode no meio, para chegar em Canaã, ter momentos de deserto na nossa vida, como eles passaram? Tem, mas a nossa visão é Canaã. A nossa visão é que Cristo está ao nosso lado, que Ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Nós temos que esquecer os traumas, os pesadelos, os machucados, aqueles que nos feriram. Nós temos que perdoar acima de tudo. Tem gente que converte e continua amargurado por alguma coisa que fizeram com ele lá no passado. E por isso deixam de ser felizes e abençoados, acreditando que o Deus que os resgatou do Egito, o Deus que tirou você do lamaçal do pecado, é o Deus que vai andar com você no deserto, é o Deus que vai te sustentar, é o Deus que transforma águas amargas em águas doces, é o Deus que transforma tudo na nossa vida, porque as coisas velhas já passaram. Então, primeira coisa que nós temos que entender, né, que foi colocada uma nova esperança no nosso coração, é Canaã. Nós vamos morar no céu.
O que passou, Cristo fez tudo novo na nossa vida. Perdoamos as pessoas, os traumas vão embora quando nós perdoamos. Quando nós tiramos a amargura do nosso coração, as águas se tornam doces. E o nosso linguajar se torna doce. As nossas palavras para as pessoas são sempre de esperança, são sempre de paz, para que elas possam entender que agora nós estamos vivendo no lugar de descanso que é Jesus Cristo. Jesus Cristo está aqui dentro do nosso coração. A segunda libertação que eles precisavam entender era a libertação da escravidão. Da escravidão. Eles saíram, mas continuavam com o espírito de escravo. Tanto é que quando eles passavam por uma situação difícil, olha, era melhor lá no Egito. Eles viviam como escravo. Era melhor no Egito como? E tem muita gente que fica com essa mesma sensação. Está dentro da igreja, já aceitou Jesus. Quando eu estava no mundo eu tinha menos problema. Menos problema como? Você pode ter problema, mas você tem hoje quem resolve o seu problema, que é Jesus. É quem te ajuda no meio das situações adversas, que é Jesus. Então nós somos livres, libertos da escravidão. Nós não somos escravos mais de Satanás. O pecado já não nos escraviza mais. Porque o pecado, ele é escravizador. Pensa uma pessoa que tem um vício. Ele não consegue se libertar do vício. Porque ele é escravo daquele vício. Mas Jesus Cristo nos liberta de qualquer vício. Jesus Cristo nos liberta da escravidão. E lá em Gálatas 4, o versículo 6, diz o seguinte, 6 e o 7. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Assim que já não és mais escravo, mas filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Olha que tremendo. Nós somos filhos de Deus. Deus os resgata do Egito, os chama de filhos, e eles querem voltar para a escravidão. Se nós podemos falar, paizinho querido, Jesus Cristo fala, Abba, Pai, que é meu Pai querido. Nós temos hoje um Pai que nunca nos abandona, que nos sustenta, que está ao nosso lado, que traz novas perspectivas para a nossa vida, que fica feliz quando nós vencemos as nossas batalhas. Pai zeloso, um Pai tremendo, um Pai especial, não como os nossos pais, não como eu que sou pai também, que tem minhas falhas, mas um Pai que é perfeito. E muitas vezes nós queremos voltar para a escravidão, como esse povo queria voltar para a escravidão. A gente condena eles, mas a gente faz a mesma coisa às vezes. E por isso, nós continuamos às vezes escravizados. Mas nós precisamos entender que Jesus Cristo, Ele veio para nos libertar. As fontes desse oásis, com aquelas palmeiras, simbolizam o nosso Jesus. Elim, nosso lugar de descanso. Nosso Jesus, nós podemos ir para Ele e entender que Ele é o nosso irmão mais velho.
e está sempre disposto a nos dar o lugar de descanso. E como é que nós vamos fazer isso? Lá em João 8, 32, diz o seguinte: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem que nos liberta? É a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, se você não ler na palavra de Deus, se você não meditar na palavra de Deus, o diabo vai começar a sugestionar conceitos que o mundo lança sobre a nossa vida para nos escravidar. Agora, quando você conhece a palavra de Deus, quem é ele para escravidar? Porque eu sou filho de Deus, eu sei a quem eu sirvo, eu não sou escravo do pecado, eu não sou escravo dos vícios. Jesus Cristo me libertou. E ainda o versículo 34 de João 8, diz o seguinte: respondeu Jesus: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado, é servo do pecado. Você está cometendo pecado? É servo do pecado. E o 35, ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho fica para sempre. O 36, se pois o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nós só somos livres porque é o Filho de Deus, Senhor Jesus Cristo, que nos libertou da escravidão do pecado. O pecado, ele escraviza o homem. Tem pessoas que dizem: eu sou livre, eu faço o que eu quero. Você é escravo do pecado. Livre é quem segue a palavra de Deus, quem conhece a verdade e segue a palavra de Deus. Livre é aquele que está caminhando e olhando para Canaã e sabe que vai morar no céu. Esse é livre, verdadeiramente livre. É o que a palavra de Deus nos diz. Isso só podemos encontrar lugar de descanso se nós nos libertarmos da escravidão do pecado. Talvez você esteja com a sua vida em pecado e fique pensando: nossa, por que eu ando tão triste? Por que eu ando tão apreensivo? Por que eu ando dessa forma? Liberte-se do pecado, arrependa-se do seu pecado. A palavra de Deus nos diz: arrependei-vos. E quando nós nos arrependemos do nosso pecado, Ele nos purifica do nosso pecado, Ele nos liberta da escravidão do pecado, e nós somos verdadeiramente livres em Cristo Jesus. É o que a palavra de Deus nos diz. E terceira libertação que eles precisavam ter, e ficar agarrado: libertação do espírito de Faraó, do medo. O espírito de Faraó era o espírito do medo. Faraó, ele era considerado Deus. Todos os egípcios tinham medo de Faraó. Todos os egípcios. E todos os judeus, porque ele podia olhar para você e falar assim: mata ele. Matava. Mata aquele. Matava. A ordem de Faraó tinha que ser cumprida. Faraó era cruel com os seus inimigos. As pessoas morriam de medo de Faraó. E hoje não é diferente. O que Satanás faz no mundo hoje? Ele cria esse clima de tensão que nós vivemos, para nós vivermos apreensivos, para nós não sermos libertos do medo, desse espírito maligno de Faraó, que é o espírito de Satanás que está solto no mundo, usando homens de várias nações, de vários locais, para oprimir as pessoas. Olha, basta olhar o que tem acontecido nos países ao nosso redor, e mesmo dentro do nosso país, o clima de tensão que Satanás instala para que crie esse ambiente maligno de terror, onde as pessoas começam a ficar amedrontadas. Hoje o que a gente mais ouve, fulano está com pânico, o outro está com depressão, o outro está com crise de ansiedade,
É esse espírito maligno que nós deveríamos estar libertos dele, porque foi Jesus Cristo nosso lugar de descanso. Em vez de ficar em pânico, em vez de ficar apreensivo, ansioso, nós deveríamos estar nas 12 fontes de água, debaixo das palmeiras, entendendo que é o nosso Jesus que está dizendo: vinde a mim, você que está cansado, você que está em pânico, você que está desesperado, você que está com medo do que pode acontecer, e eu vos aliviarei. Ele é o nosso lugar de descanso. E esse clima de medo, ele começa lá no Egito e não para no Egito. Quando o povo de Israel está saindo, está em frente ao Mar Vermelho, que chega Faraó, olha o que eles dizem lá no Êxodo 14, versículo 10. E chegando Faraó, os filhos de Israel levantaram os seus olhos. Chegando Faraó, cita Faraó, chegando Satanás, que é Satanás, o nosso arqui-inimigo, que cria esse clima, o mesmo clima. Levantaram os seus olhos, e eis os egípcios vinham atrás deles, e temeram muito. Temeram muito. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e disseram a Moisés, versículo 11: não havia sepulcros no Egito para nos tirar de lá? Para que morreremos nesse deserto? Por que nos fizeste isto, que nos tem tirado do Egito? Gente, eles estavam sendo libertos, e de repente, eles começam, por causa do medo, perder a bênção da libertação, perder a bênção do descanso, perder a bênção dos milagres que acontecem nas nossas vidas diariamente, por causa de Jesus, que é o nosso lugar de descanso. E muitas vezes acontece exatamente isso conosco. Nós começamos a perder a bênção, porque nós começamos a olhar para Faraó. Esquecemos quem está lá na nossa frente, é o nosso Deus. Esquecemos quem nos trouxe a libertação, é o nosso Deus. Quem nos livrou das coisas do passado, foi o nosso Deus. E começamos a perder a bênção por causa do medo. Mas o que Moisés fala com eles no versículo 13: não temais, estai quietos e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará, porque aos egípcios que hoje viste, nunca mais vereis para sempre. No versículo 14: o Senhor pelejará por vós e vós calareis. Que coisa! Moisés, que obedecia os estatutos do Senhor, todos os mandamentos do Senhor, que confiava inteiramente no Senhor, que tinha experiências com o Senhor, ele falou: não temais. Porque você está temendo? Porque você está com medo do futuro? Porque você está com medo do que pode acontecer no seu país? Por que você está com medo do que pode acontecer no mundo? O dólar sobe, desespero. O dólar desce, desespero em alguns. O Trump lança uma taxação lá, um desespero em várias pessoas. Quem tem o controle dos governos, quem governa todas as coisas é o nosso Deus. Não temais, o Senhor pelejará por vós. Nós confiamos nem em carros, nem em cavalos. Nós fazemos menção do nome do Senhor nosso Deus. Nós estamos confiados que o Senhor vai nos sustentar todos os dias da nossa vida. O mesmo Jesus que multiplicou pães e peixes e sustentou a multidão, o mesmo Deus que mandou maná no deserto durante 40 anos para sustentar um povo. 40 anos.
caía maná do céu para sustentar o povo, não tinha comida para todo mundo, mas Deus é Deus. Pode não ter para todo mundo, mas para aqueles que confiam no Senhor, que obedecem os seus mandamentos, que obedecem os seus estatutos, pode ter certeza que Deus vai estar ao nosso lado e vai pelejar por nós. Condenamos esse povo, mas repetimos as mesmas coisas. Precisamos observar como Moisés agiu e agir como ele. Vocês estão vendo o inimigo? Ele pode se levantar, mas vai levantar para cair. Vocês não vão ver mais esse inimigo. Vocês estão vendo esse problema? Estão vendo esse gigante? Vai ser derrotado no nome de Jesus, porque o Senhor pelejará por nós. Nós temos um Deus que é maior do que os nossos problemas, que é maior que os nossos temores, em quem nós depositamos toda a nossa confiança. Paulo, lá em Romanos, capítulo 8, versículo 31 em diante, diz o seguinte: que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, nós deveríamos repetir isso todos os dias ao amanhecer, principalmente quem fica amedrontado. Que diremos, pois, a essas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Olha o versículo 32, aquele que nem mesmo a seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós, como não nos dará também com ele todas as coisas? Quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Nós somos justificados pelo nosso Deus. Satanás pode apontar o dedo, acusar. Nós repreendemos Satanás em nome de Jesus. Nós não aceitamos a acusação. Nós somos filhos de Deus. Nosso passado, nós somos nova criatura em Cristo Jesus. E nós temos um Deus que nos dá um espírito diferente. Como o próprio apóstolo Paulo diz lá em 2 Timóteo 1,7. Porque Deus não nos deu o espírito de temor, de covardia, mas de fortaleza, de amor e de moderação. Quem tem o Espírito Santo, obedece os estatutos do Senhor, as ordenanças, não pode se acovardar com as batidas de pé de Satanás, com os temores que ele tenta colocar no nosso coração, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo, que é o nosso Deus, o Senhor guerreiro, o Senhor que nunca perdeu uma batalha, o Senhor que vai à nossa frente e que é o nosso descanso, o nosso refúgio, e nós confiamos e queremos nos refugiar sempre nele, em nome de Jesus Cristo. Eu queria convidar você a ficar em pé neste momento. E eu queria que você, com os olhos fechados, queria fazer 2 desafios, não só para você que está aqui no templo, mas você que está online. Talvez você ouviu essa mensagem e ficou pensando, como é que eu faço para ter esse lugar de descanso? Estou tão aflito, estou tão desesperado, não consigo vencer meu medo. É tão simples, é só você entregar sua vida a Jesus Cristo, reconhecendo Ele como o único e verdadeiro Salvador, falando: Jesus, eu quero. Mas é uma oração sincera, não é de boca para fora não, porque quem faz essa oração
está dizendo também: eu quero obedecer os teus mandamentos, os teus estatutos. Me ajuda a conhecer os teus mandamentos, os teus estatutos. Mas você pode fazer essa oração, você que está online, na sua casa aí, entregando o seu coração a Jesus Cristo. Você que está no templo, da mesma forma, entregando o seu coração a Jesus Cristo. Sua vida será mudada totalmente. Havia uma chave. Transformação. Esse é o primeiro apelo. E você pode tomar a sua decisão nessa noite. O segundo apelo, eu quero fazer para você, que já entregou sua vida a Jesus Cristo, mas não tem vivido essa vida plena. Se você obedecer os mandamentos do Senhor, as ordenanças, você pode viver essa vida plena. As coisas do passado, os traumas, talvez você está com um trauma, alguém que te machucou, uma ferida, liberte-se nessa noite em nome de Jesus. Só você pedir a Ele: me liberta, Senhor. Tua palavra me diz que tudo se fez novo, faz tudo novo na minha vida. Talvez você ainda é escravo do pecado. O pecado ainda tem te escravizado. E é tão simples. É só pedir perdão pelo seu pecado, aquilo que Deus tem colocado no seu coração, e falar: Senhor, eu quero obedecer os teus mandamentos, eu quero viver nesse lugar de descanso. Ou talvez você esteja vivendo com medo, com pânico, ansioso, deprimido, cansado, aflito. E eu quero te dizer que é tão simples também. Confie em Deus. Não ouça mais a voz de Satanás. Ouça a voz calma de Jesus, dizendo: vinde a mim, você que está cansado, sobrecarregado, e eu te aliviarei, eu te guardarei, eu estarei ao teu lado, eu seguro na tua mão, eu ando com você. Você pode passar pelo deserto, mas vou estar com você. Não precisa ter medo, eu sou o teu sustento. Se Deus falou com você, seja no primeiro apelo ou no segundo, coloque a mão no seu coração neste momento. É você com Deus. Fale com Deus. Deus, eu entendi que essa mensagem foi para mim. Deus, Ele gosta da sinceridade do nosso coração. Ele gosta que a gente fale daquilo que nós não estamos conseguindo vencer, e nós precisamos dEle. E nós entendemos pela palavra de Deus que é possível vencer, porque Ele está ao nosso lado. Ele é o nosso lugar de descanso. Ele quer ser o seu lugar de descanso. E eu vou orar com você neste momento, em nome de Jesus. Pai querido, louvado e exaltado seja o teu nome. Pai, a tua mensagem é clara para a gente. Assim como aquele povo, o Senhor resgatou com mão forte, livrando-os da escravidão. Ó Deus, assim o Senhor também nos liberta da nossa escravidão. Senhor, se existe alguém que ouviu essa mensagem, ou vai ouvir essa mensagem, que nunca tomou a decisão de entregar o seu coração a Jesus Cristo, está entregando neste momento, ó Pai, que o Senhor toma nas tuas mãos, como diz a tua palavra. Senhor, é uma nova vida, é uma nova chave que está sendo virada na vida dessa pessoa, Pai. Uma porta aberta, uma porta nova, que é esse novo caminho, Senhor, que é Jesus Cristo, que nos leva a ter uma vida eterna. E nós te agradecemos, ó Deus, porque nós acreditamos que a tua mensagem, ela nunca volta vazia.
assim como um dia ela atingiu o meu coração, Senhor, e eu entreguei minha vida a Jesus Cristo, eu sei que ela também pode encontrar corações aflitos, corações que precisam de entregar o seu caminho totalmente a Jesus Cristo. Pai, eu também quero te pedir, ó Pai, por cada um dos irmãos que estão com traumas do passado, que guardam mágoas, Senhor, que não foram capazes de perdoar alguma pessoa, alguém que os feriu, Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa seja a noite de libertação das coisas do passado, tudo novo na nossa vida, porque nós vamos viver num lugar de descanso, é bebendo das fontes de Jesus, é debaixo da sombra de Jesus, ó Pai, e nós te agradecemos, Senhor, porque eu creio que essa noite é uma noite de libertação nessas vidas, ó Deus, também da escravidão do pecado, pessoas que não entenderam ainda, que quando nós entregamos a nossa vida, nós somos filhos de Deus, não somos mais escravos do pecado, Senhor, a palavra de Deus nos liberta pelo teu poder, ó Pai, em nome de Jesus Cristo. E eu lhe peço também, Senhor, aqueles que estão vivendo em pânico, ó Pai, aqueles que estão ansiosos, com medo, aflitos, Senhor, em relação ao seu futuro, em relação ao presente, ó Pai, em nome de Jesus Cristo, que essa é uma noite de libertação, ó Pai. Satanás não tem mais poder sobre as nossas mentes, o Senhor é por nós, quem será contra nós, ó Pai? Nós acreditamos nas tuas promessas, nós acreditamos na tua palavra, nós acreditamos nos teus estatutos, nas tuas ordenanças, tomamos posse delas, ó Pai, Senhor, e a enfermidade saia da nossa vida, em nome de Jesus Cristo, todo medo, tudo que Satanás plantou na vida dessas pessoas, ó Pai, eu repreendo em nome de Jesus Cristo, e lhe peço, ó Pai, que nós possamos sair deste lugar felizes, abençoados, descansados em Jesus Cristo, libertos, ó Pai. Nós não somos mais escravos, nós somos livres em Cristo Jesus, nós fomos, Senhor, libertos para nós vivermos nessa terra uma vida em abundância na presença de Deus. Nós fomos libertos porque nós estamos cheios de esperança que nós vamos morar na Canaã celestial, ó Pai. O Senhor mesmo disse que prepararia um lugar para a gente, uma morada, Senhor, e nós acreditamos que nós estamos caminhando para essa morada, ó Pai. Ó Deus, muito obrigado, que o Senhor continue falando aos nossos corações, nos libertando, Pai, ó Deus, que a tua palavra possa impregnar na nossa mente, para que Satanás não venha plantar as suas sutilezas, os seus ardis na nossa mente, para roubar a nossa vitória, a nossa bênção, Pai. Leva-nos, ó Pai, debaixo da tua poderosa mão, ó Deus, que o Senhor esteja nos guardando, que essa semana seja uma semana especial de vitória, uma especial de nós estarmos na tua presença, de vivermos momentos felizes na tua presença, ó Deus, e que o Senhor esteja preparando portas abertas para o teu povo, Senhor, que o Senhor dê inteligência, criatividade, e o teu povo possa ser próspero nessa terra, e nós cremos nisso, ó Pai, e te agradecemos, ó Pai, pelas bênçãos derramadas sobre as nossas vidas, e te pedimos a tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus Cristo, amém. Que o amor de Deus, a graça maravilhosa de Jesus, e a comunhão do Espírito Santo, seja sobre a vida do teu povo, hoje e para todos sempre, amém.